Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você e peço para que você abra a sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Meu alvo em 2023 é celebrar. Esse é o tema de hoje. Meu alvo em 2023 é celebrar. Tem um livro, Em Busca de Sentido, é o nome dele, escrito por Viktor Frankl, que é um homem que viveu a realidade dos campos de concentração. Um judeu retirado da sua terra, levado ao campo de concentração de Auschwitz, na Áustria, e ali ele viveu momentos terríveis. E ele conta que, ao chegar nesse campo de concentração, retiraram tudo que ele tinha, inclusive a sua dignidade. Ali foram tiradas as suas roupas, os seus óculos, os seus sapatos, e eles receberam em troca botas. E cada um recebia uma bota e independia de ser o tamanho ou não, de ser maior ou não do que o seu pé, a pessoa tinha que vestir essa bota e aquelas roupas características de pessoas do campo de concentração. E ele vai dizendo que ali ele perde toda a noção de vida e noção de valores. Eles vão perdendo sensibilidade. O tempo vai passando e eles vão sendo tratados como bichos, como animais. A sopa que eles tomam é jogada no mesmo balde de latrina. E ali eles têm que tomar da sopa como animais nos primeiros dias. E ali eles passam mal, adquirem viroses, vão tendo mal-estar, e os mais fracos são levados à morte. E aqueles que sobrevivem apenas com pele e osso. E uma das coisas que ele vai contando é que quando chega o momento de comer, ali mais para frente, quando eles já estão habituados, eles recebem ali as canecas, e ali quando chega o momento de comer, o grande desejo deles é que aquele que vai servir, ele possa pegar a concha e afundar um pouquinho mais, para que aquela sopa de ervilhas aguada, com poucas ervilhas,
que aquela sopa possa ser derramada no pratinho e que eles possam conseguir comer pelo menos uma ervilha. Esse é o grande desejo dele. E ele tem uma fala, e ele escreve isso, dizendo que, ele diz o seguinte: qual é o sonho mais frequente de uma pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas e uma banheira cheia de água quente. Ela sonha com pão, com tortas e uma banheira cheia de água quente. Bom, água quente a gente tem todo dia. Pão, a gente tem todo dia. A gente começa a sentir falta de algumas coisas quando essas coisas são retiradas da nossa vida. A gente começa a valorizar as coisas quando nós não temos mais. Porque a gente vai se acostumando com as coisas boas que a vida nos oferece, e a gente vai desvalorizando essas mesmas coisas. A gente não tem o senso de valor dessas coisas. A gente não tem o senso de valor de um pãozinho, a não ser que a gente fique ali 1 mês, 2 meses, 3 meses sem poder comer um pãozinho. Então você vê o pão, você sente o cheiro do pão, porque você não pode tê-lo. É aquele senso de valor. Com o passar do tempo, ou na ausência das coisas, nós vamos percebendo que algumas coisas vão perdendo esse senso de valor para nós, porque elas são habituais, e a gente só dá valor quando a gente não as tem. Isso é comum na vida humana. A ponto de quando as coisas são retiradas, a gente tem desejo delas. A gente as deseja. Quando você perde alguém, por exemplo, eu perdi minha mãe em junho do ano passado. Não tem mais como visitá-la. Mas quantas vezes ela me ligava e falava assim: esqueceu que você tem mãe? Eu brincava com ela e falava assim: até lembro, mas às vezes eu quero esquecer, mas você não deixa. E aí a gente ia lá visitar, tomar um cafezinho, fazia uma macarronada. Esses tempos atrás, meu filho mais novo teve uma crise de choro no quarto. Eu entrei ali no quarto, falei: o que está acontecendo? E ele começou a falar sobre várias coisas que estavam incomodando ele, mas eu percebi que nenhuma delas era o que realmente incomodava. E conversamos um pouquinho até que ele falou: eu estou com saudade da vovó. E aí ele falou algumas coisas interessantes. Ele falou assim, e ele começou a chorar e falou assim: eu nunca mais vou comer o molho que ela fazia de macarrão. Eu nunca mais vou ter minha avó dando banho em mim. E eu nunca mais vou passar minhas férias na casa dela. São as coisas que fazem falta. Eu costumo dizer, na vida o que faz falta não é o dinheiro que deixou. O que faz falta é a presença. São esses momentos de compartilhar. São os abraços, é o banho, é o gosto do molho que fazia, porque o molho demonstrava o amor que tinha. São essas coisas que fazem falta na vida. É tempo de celebrar. É tempo de celebrar e de lembrar que as simples coisas que nós temos, elas são importantes para nós hoje. É tempo de celebrar e é tempo de lembrar que tudo aquilo que Deus nos deu é aquilo que nós precisamos, e se é pouco ou é muito, nós precisamos celebrar aquilo que nós temos. E o povo judeu é um povo que sabia celebrar. O povo judeu era um povo que fazia festa. O povo judeu era um povo que tinha a celebração como parte do seu calendário. Eles tinham festas e mais festas, e quem instituiu várias festas dentro do ambiente de Israel foi o próprio Deus. E essas festas eram instituídas não apenas para que o povo estivesse junto em comunhão, não, essas festas eram inseridas no cotidiano como um memorial. Por exemplo, uma vez por mês, nós temos a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial.
É o fato de que a igreja se reúne de tempos em tempos e ela não deixa, não se permite esquecer das coisas importantes. E quais são as coisas importantes? Que o nosso Deus um dia entregou o seu corpo, entregou o seu sangue em favor de todos nós. E nós não podemos nos esquecer disso por nenhum minuto. Porque esquecer disso é você abrir mão das coisas importantes da vida. Nós precisamos celebrá-las. Nós precisamos festejá-las. O salmista, no capítulo 100, verso 1, vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. No capítulo 99, verso 3, celebrem eles o teu grande nome e tremendo, porque Deus é santo. No Salmo de número 98, verso 4, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai e regozijai-vos com cânticos de louvores. É essa necessidade que a gente tem de celebrar a presença da pessoa com quem eu casei. Porque com o tempo a gente vai deixando de celebrar a pessoa com quem a gente casou. A pessoa às vezes, não, mas é diferente, não é o que eu imaginava um outro tipo de casamento, eu imaginava que a gente ia ser mais unido, eu imaginava que a gente ia fazer mais coisa junto, eu imaginava que o maridão ia sentar comigo, me levar para assistir aquela comédia romântica. Ele odeia, ele só quer assassinato, tiroteio. Aí o cara olha e fala assim: eu queria que ela assistisse comigo o jogo do meu Palmeiras. Pelo amor de Deus, gente. Aí também não, né? Aí também não. Essa necessidade que a gente tem de que o outro seja o suprimento das expectativas que eu tenho. E eu não consigo celebrar o outro porque o outro é diferente do que aquilo que eu imaginei. A gente precisa reaprender a celebrar a vida. Você tem filhos? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Assim, seus filhos são do jeito que você imaginou? Vai mentindo na casa do pai, vai mentindo. É nada. Quando meu filho mais velho nasceu, fui lá no hospital ver ele. Fui lá, saiu, e eu naquela expectativa: vai nascer um menininho redondinho, carequinha, todo rechonchudo, que eu fui assim. Vai nascer e daí daqui a pouco, na hora que o médico levanta, que ele tira, eu olho assim, já não dá para ver muita coisa, ele leva lá, na hora que eu vou ver ele é magrinho, ele é comprido, ele é cabeludo, tem cabelo até a testa, cabelo preto. Eu fiquei olhando, eu falei assim: meu Deus do céu. Quem que é esse menino aí? Aí eu falei para a enfermeira, eu falei assim: esse aqui é o meu? Ela falou assim: é esse aqui mesmo. Eu falei assim: você tem certeza? Porque assim, tem umas histórias do pessoal que troca na maternidade, não tem? Dá uma conferida para mim aí. Dá uma conferida. Aí daqui a pouco chegou a esposa do pastor amigo meu, o pastor Antônio Pedro. Ela chegou ali do meu lado, ela me abraçou e falou assim: Jesus, é a sua cara. Eu falei: não, você está de sacanagem, não é. Não é. Ela falou assim: é sim. Eu falei assim: você está falando a verdade? Ela falou assim: eu estou. Eu falei: mas assim, é verdade mesmo? Ela falou: é. Eu falei: ufa. Que bom que você conseguiu achar alguma coisa minha nele. Mas assim, vai crescendo. E vai adquirindo jeitos, medos, angústias, que não é aquilo que você estava esperando do seu filho. E ao invés de você aceitar, ajudar e celebrar, você reclama porque não é do jeito que você imaginou. A gente precisa retomar essa experiência da celebração. E por que eu estou falando isso? Esse texto, ao meu ver, ele nos convida a celebrar a vida. É um convite a celebrar a nossa história. O texto diz que havia o dono da vinha. O dono da vinha chegou a hora da colheita e ele foi na praça contratar os trabalhadores. E eu fico imaginando que ali deveria ser comum que aqueles que gostariam de trabalhar ficassem esperando na praça para que os donos da vinha aparecessem ali. É como o chapa. Né? Não tem o chapa hoje na entrada da cidade? Aí chega o caminhoneiro, ele vai precisar descarregar o caminhão, o que ele faz? Ele contrata o chapa na entrada da cidade, leva,
descarrega o caminhão, paga o dia de trabalho e vai embora. E é isso que acontece. E o texto vai dizer que às 6 horas da manhã o dono da vinha chega, vê alguns homens parados ali na praça, chama esses homens para o trabalho. Mas aí ele começa a perceber que tem poucos homens e muita colheita para ser feita. E aí 9 horas ele vai novamente para a praça ver se tem mais trabalhadores. E às 9 horas ele contrata mais gente. Isso acontece novamente meio-dia, às 15 horas, às 3 horas da tarde. E quando chega às 5 horas da tarde, está chegando 5 horas, o dono da vinha, ele percebe que ainda tem muita colheita a ser feita, mas não tem trabalhador suficiente. Então ele volta lá na praça, ele encontra uns homens, ele fala assim, o que vocês estão fazendo parados aqui? Estamos esperando trabalho, então venham trabalhar na minha vinha, porque ainda tem coisa para fazer. E aí esses homens vão para a vinha. E aí chega a hora do pagamento, que é a grande crise desse texto. Porque chega na hora do pagamento, o dono da vinha ele vai definir da seguinte forma: vamos pagar primeiro os últimos, os que chegaram às 5 horas, e aí vai os 5 horas, 3 horas, meio-dia, 9 horas e 6 horas da manhã. Então ele chega para o pessoal que trabalhou às 5 horas da tarde e dá a cada um denário. E aí esse pessoal sai ali daquele ambiente, feliz da vida, fala assim, recebemos um denário, olha que maravilha, trabalhamos 1 hora e recebemos um denário. Aí o pessoal das 3 horas fala assim, bom, a gente trabalhou um pouquinho mais, vamos receber um pouquinho mais. Chega o pessoal das 3 horas. Aí o pessoal das 3 horas vai lá, opa, vamos receber o pagamento, o dono da vinha dá um denário para cada um. Eles já saem mais angustiados. Aí fala assim, bom, recebemos um denário, pelo menos recebemos um dia de trabalho, não trabalhamos nenhum dia. Chega o pessoal do meio-dia. O pessoal do meio-dia ali na expectativa, será que a gente recebe um pouquinho mais, um pouquinho menos, recebem um denário. Chega o pessoal das 9. O pessoal das 9 fala assim, bom, a gente chegou mais cedo. Talvez a gente receba um pouquinho mais. Um denário para o pessoal das 9. Mas chega o pessoal das 6 horas. O pessoal das 6 horas está com uma expectativa absurda. Porque eles vão dizer, nós chegamos no primeiro horário de trabalho. A gente vai receber pelo menos uns 2 denários. E quando eles vão receber o pagamento, eles recebem um denário. E aí acontece uma grande crise na vinha. A crise se estabelece. Porque quem chegou por último e quem chegou primeiro recebeu a mesma coisa. E eu quero chamar a sua atenção porque aquele momento que era para ser um momento de alegria e de celebração se torna um momento de angústia e de briga. Por quê? Porque há um senso de injustiça aqui. As pessoas acham que não foi justo. E as pessoas, ao invés de celebrarem porque todos receberem um dia de trabalho, começam uma grande manifestação. Eu quero trazer algumas reflexões sobre isso. Porque esse texto me faz refletir sobre algumas coisas, sobre a importância das coisas na vida. E a primeira reflexão é que apenas um coração resolvido tem capacidade de celebrar. Apenas um coração resolvido tem a capacidade de celebrar. Porque se você olhar o texto, a pergunta que está lá no finalzinho do texto, que o dono da vinha faz para aqueles que começam a reclamar, é a seguinte: ou vocês estão com inveja porque eu sou generoso? Quando que a gente perde a capacidade de celebrar? A gente perde a capacidade de celebrar quando os nossos corações eles são tomados por sentimentos ruins. Há 2 sentimentos que eu acho que eles são terríveis para nós, dentre tantos que são. Mas, por exemplo, um deles é a inveja. O que é inveja? É esse olhar que nós temos para o outro, sempre achando que o outro não deve estar na condição que ele está, porque quem deveria estar lá somos nós. Nós é quem deveríamos estar lá. O invejoso, ele tem sempre esse olhar. Ele tem o olhar de que a pessoa que está lá, ela não merecia, porque quem merecia estar lá era ele. Então ele nunca consegue olhar o outro com um bom olhar. Ele sempre vai achar que o outro está sendo privilegiado. A pessoa que trabalha ali no mesmo ambiente de trabalho que você, teve uma promoção e você não. Qual que é o olhar? Também é um puxa-saco do patrão. É a primeira fala que a gente ouve.
Também, é assim com o patrão, faz tudo que ele manda, não questiona nada, é pau mandado, fica com esse tipo de fala tentando diminuir o outro. É aquele sentimento, não, mas o outro não trabalhou o tanto que eu trabalhei, então ele não merece ter o resultado que teve. O invejoso, ele é terrível. Ele atribui as suas angústias às conquistas dos outros, porque o outro não merecia. Mas a gente também tem o vitimista. Conhece o vitimista? Assim, eu estou assim, mas não é justo, porque eu que devia estar lá, porque assim, comigo só acontece coisa ruim. Você abençoa o vitimista fala, eu merecia mesmo, porque eu precisava, porque assim, ninguém olha para mim, porque todo mundo só olha para os outros. E o cara que chega lá no primeiro momento, ele fica assim, mas eu que trabalhei o dia inteiro, porque eu que merecia, eu que não sei o quê. É gente tomada por sentimento ruim. É gente que tem um senso de justiça. Você já viu gente que tem senso de injustiça? Que tudo ela fala assim, nossa, é injusto. Não é justo isso. Não está certo isso do jeito que está sendo feito. Gente com senso de justiça, nada nunca está bom. E esse tipo de gente que carrega isso no coração não consegue celebrar. Gente rancorosa, gente raivosa, gente que não consegue celebrar a alegria, gente que não consegue pegar o denário na mão e falar, graças a Deus, vamos comer, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque o dia de trabalho está ganho. É gente com sentimento ruim. Você sempre tem uma justificativa para dizer que não dá para celebrar porque alguma coisa não aconteceu do jeito que você idealizou. Aí Deus fala assim, vai festejar, vai celebrar, vai ser feliz, vai adorar. Pega o que você tem na mão e vai celebrar. Pega o que você tem na mão e faz um negócio espetacular. A gente sabe, uma das histórias mais interessantes, um dos milagres mais contados da Bíblia, que é a multiplicação dos pães e peixes. Porque presta atenção nisso. Na multiplicação dos pães e peixes, há uma multidão. Os discípulos dizem a Jesus, falam assim, vamos despedir a multidão, porque já está tarde. E assim, não tem comida para todo mundo. Aí Jesus olha e fala assim, gente, vamos fazer o seguinte. Vê o que tem para comer aí. Aí eles vão gareando, pega lá 5 pães, 2 peixes. Jesus, ele podia olhar para tudo isso e falar assim, gente, deixa quieto, vamos despedir mesmo, não dá. Não tem o que fazer, lamentável, vamos pedir o pessoal ir embora para casa. O pessoal não veio preparado. Ele podia falar várias coisas. O pessoal não veio preparado, o pessoal sabia que a gente ia ficar aqui até tarde, por que não trouxeram comida para comer aqui? Jesus podia fazer um monte de coisa. O que Jesus pega e faz? Jesus, ele pega os pães e peixes e ele celebra. Ele pega os pães e os peixes, ele ergue aos céus e ele dá graças. Ele dá graças. E quando ele dá graças, o que acontece? Um milagre. Sabe por que o milagre não acontece muitas vezes na nossa vida? Porque ao invés de dar graça, a gente fica reclamando. E toda oportunidade de milagre a gente joga na lata do lixo. E o que Deus está dizendo para nós hoje é pegue o que você tem nas mãos e comece a agradecer, porque aquilo que você tem nas mãos é o suficiente para o início de um milagre. Aquilo que você tem nas mãos é suficiente para o início de um milagre. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Creia nisso. Acredite nisso, aquilo que você tem nas mãos já é o início. Não, mas é muito pouco. Não, a gente tem um ano pela frente, minhas perspectivas aí são as piores. Você já está fechando a porta do milagre. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sustenta a sua casa não é você. Quem sustenta a sua casa é o Deus provedor, o Senhor de todas as coisas, que se Ele abrir as torneiras celestiais, vai cair, e se Ele fechar, não cai uma gota. É o Senhor que te dá saúde para trabalhar. Não, pastor, trabalho muito, vou, volto, faço, desfaço. É Deus quem te dá saúde para trabalhar. Se Ele tirar a sua saúde, você não vai para lugar nenhum. Portanto, caminhe na consciência de que aquilo que você tem nas mãos é uma bênção. Pastor, eu tenho um pão. Tem gente que não teve um pão durante muito tempo.
E que se hoje achar o pão que você tem, fica feliz e dá glória a Deus. Celebre aquilo que você tem nas mãos, porque aquilo que você tem nas mãos é suficiente. Mas uma segunda reflexão que eu quero fazer com você é que nós precisamos aprender a celebrar a vitória dos outros. Precisamos aprender a celebrar a vitória dos outros. Porque o pessoal da última hora vai receber o pagamento. Trabalhar 1 hora, das 5 às 6 horas da tarde. Mas quando eles recebem 1 denário, e o pessoal do primeiro horário recebe 1 denário, entra uma crise. Acontece uma crise naquele local. Se organizam os sindicatos, fazem o primeiro piquete da história, movimentação, quebra-quebra, o pessoal joga pedra, chama o sindicato, vem o pessoal do sindicato. Ei, companheiros. Aí vira essa confusão toda. O pessoal fala assim, queremos os nossos direitos. E aí, eu me lembro de uma moça uma vez, que ela estava há anos caminhando na igreja, e o seu marido não era cristão. E foi muito interessante, porque ela assim, eu cheguei, ela já estava na igreja, e ela orava há anos, pela conversão do seu marido. E nesse período, chegou uma família nova na igreja, que veio um menino, veio primeiro no culto, veio um menino, veio um jovem, ele tinha 14, 15 anos, ele veio. Aí ele, na semana seguinte, ele trouxe a mãe. Aí na semana seguinte, veio ele, a mãe, a irmã e o cunhado. Aí, no mês seguinte, apareceu o pai. Um homem duro, um homem difícil, esse homem se converteu. E aí, assim, a família toda celebrando, e um dia, eles foram dar testemunho sobre isso. Eles pediram, escreveram ali uma carta, dando testemunho da história toda, da conversão principalmente do pai. E quando nós lemos na igreja, a igreja se alegrou, mas no final do culto veio essa irmã. E ela olhou para mim e falou assim, não é justo. Falei, o que não é justo? Não é justo que eu ore há tantos anos pelo meu marido. E essa família que acabou de chegar, a família inteira se converteu. E o meu marido não se converteu. Isso não é justo. Deus não está sendo sensato. Pelo sentimento dela, você já percebe muita coisa. É gente que não consegue se alegrar com a vitória do outro. Gente que não consegue se alimentar com a esperança que o outro está dando. Ela podia olhar para isso e falar assim, glória a Deus, pastor, está vendo? Olha lá, o marido dessa mulher se converteu rapidinho. Agora eu creio no poder de Deus e que Deus pode transformar a vida do meu também. Isso deveria alimentar a minha história. Isso deveria alimentar a minha esperança. Mas eu estou cheio de sentimentos ruins que não deixam. Eu olho para tudo isso e não consigo me alegrar com a vitória dos outros. Eu não consigo celebrar a vitória dos outros. E aí, eu começo a perceber que nós nos tornamos receptores da bênção e nós nos esquecemos que Deus não nos chamou para sermos os receptores da bênção. Deus nos chamou para sermos os canais de bênção. Irmãos, não é uma alegria a gente saber que aquele cara que estava na praça, sofrendo porque talvez pensando que ele não levaria um pão para sua casa. O cara ficou o dia inteiro na praça. Era 5 horas da tarde, ele estava lá. E a pergunta é, o que um cara está fazendo na praça às 5 horas da tarde? Talvez evitando voltar para casa, de mãos vazias, para dizer que não levou nada. Mas de repente, alguém chama esse cara, dá a possibilidade desse cara receber um salário, e desse homem voltar para casa com o pão de cada dia. E de repente a gente se alegra e fala assim, louvado seja Deus, porque Deus deu a esse homem a condição dele chegar com o prato dentro da sua casa, dele chegar com a condição de sustentar a sua família, dele chegar com a condição de alimentar os seus, dele chegar com a condição de abençoar a sua casa. Não interessa se foi no último momento, louvado seja Deus porque foi. E terceira e última reflexão.
eu preciso aprender a celebrar a minha condição. Porque não tem a ver só com a condição do outro, tem a ver com a minha. Porque o cara que chegou 6 horas da manhã, presta atenção nisso. Aquele que chegou às 6 horas da manhã, ele foi contratado no primeiro momento. E sabe o que isso significa? Ele não se preocupou. Ele não se angustiou. Ele não ficou ali angustiado, dizendo assim, será que vão me contratar, será que não? Será que vai ter trabalho para mim hoje, será que não vai? Será que eu vou conseguir levar um denário para casa para comprar o pão de hoje? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir? Ele não teve essa preocupação. Desde cedo, ele está trabalhando sabendo hoje, louvado seja Deus, eu tenho meu trabalho. Quando chegar no final do dia, eu vou estar ali celebrando com a minha família, porque eu vou receber, porque eu trabalhei. E aí tem um pouco a ver comigo e com você quando nós encontramos a Cristo muito cedo na vida. Não, pastor, eu entreguei minha vida muito cedo na vida, eu não tive essas experiências, eu queria ter desfrutado mais da vida, eu queria ter aproveitado mais. Do que você está falando? Quem diz que com Deus a gente não aproveita e desfruta da vida? Não, pastor, porque eu queria ter conhecido mais mulheres, eu gostaria de ter conhecido mais homens antes de me casar. Do que você está falando? Eu fui criado na igreja, eu me converti aos 10 anos de idade, aos 14 anos eu tive uma experiência lindíssima com Deus. Quem me conhece de cedo aqui, eu tenho uns irmãos que, quando eu era criancinha, o cara já era velhinho, sabe? Eu não vou citar o João aqui não, porque o João é um amigo meu, né? Mas essa barba branca eu conheço desde que eu tinha 12 anos de idade. E aí, eu cresci na igreja, eu servi a Deus desde pequeno, eu tive experiências lindas com Deus dentro da igreja. Eu tive ali os meus ambientes, eu tive ali relacionamentos maravilhosos, tive troca de conversas muito boas, a gente sempre estava junto, a gente sempre estava festejando, a gente sempre estava indo na igreja, a gente sempre estava trabalhando na igreja, em acampamento da igreja, a gente sempre estava fazendo, eu nunca perdi nada. Um dia me convidaram para uma festa da faculdade e falaram assim, pastor, você não vai lá, o Renê, na época não era pastor, você não quer ir na festa com a gente? Eu falei, não quero. Ele falou assim, mas pô, você não foi em nenhuma. Aí eu fiz um trato com um amigo meu, eu falei assim, eu vou, mas a hora que eu pedi para você me levar, você me leva embora, pode ser? Ele falou, tá bom. Aí na hora que eu vi que o pessoal começou a tomar muito, eu falei, eu estou indo embora. Aí o cara falou, mas por que você está indo embora? Eu falei, porque aqui já não é meu ambiente, cara. Isso aqui não faz falta para a minha vida. Isso aqui não é meu. E sabe qual é a oração que eu faço hoje para Deus? E eu tenho já recebido os frutos dessa oração. Eu tenho orado, Senhor, dá aos meus filhos experiências contigo. Eu quero que meus filhos tenham as experiências dele contigo para que eles possam falar, Deus é real e Deus está presente na minha vida. Não porque meu pai fala, porque eu tenho experimentado esse Deus. Eu tive essa semana uma das experiências mais lindas para mim em relação aos meus filhos. Meu filho mais velho, ele entrou no meu apartamento, ele falou assim, pai, eu tive o rolê mais... Ele falou assim, eu tive o rolê... eu vou tentando lembrar a palavra, eu tive o rolê talvez mais importante da minha vida, foi o rolê mais legal que eu já tive na minha vida. Eu falei, o que aconteceu, filho? E ele começou a chorar. Ele falou, pai, a gente saiu, a gente foi comer um hambúrguer, aí a gente veio para casa, e ficou eu e algumas pessoas, o pessoal foi embora para casa, e veio algumas pessoas para a nossa casa, que moram num prédio, ficaram ali embaixo esperando os pais buscarem. E a gente começou a conversar, aí uma pessoa falou assim, nossa, você sabe que uma vez eu passei uma dificuldade tão grande nessa área, a outra começou a falar, aí daqui a pouco está todo mundo abrindo o coração. Ele falou, pai, eu nunca imaginei que isso acontecesse. Estava todo mundo abrindo o coração e todo mundo chorando. E aí quando a gente terminou de contar, cada um de contar, uma menina que estava lá falou que tentou se matar já, pai. A outra falou de quanto ela se sentia desvalorizada perto da mãe, e aí todo mundo chorando, e aí falaram assim, e agora, o que a gente faz? Aí eu falei assim, vamos orar. 5 adolescentes de 14 anos, chorando e orando. E ele falando assim, pai, eu tinha uma convicção profunda de que Deus estava presente naquele lugar. Deus estava lá. Experiência dele. É isso. Há um tempo atrás, há 2 semanas atrás, a gente estava conversando, meu filho falou assim para mim, falou, pai,
eu queria ter experiências com Deus. Aí ele terminou a conversa dizendo assim, você ora por mim? Eu falei, filho, eu oro por você desde o dia que você nasceu para que você tenha suas experiências. O pai já está orando. E oramos mais uma vez. E Deus está dando a eles experiências. Porque o nosso Deus é um Deus real. E eu quero que eles conheçam a Deus às 6 horas da manhã, para que eles não passem o sofrimento de ficar numa praça, dizendo, será que Deus existe, será que Deus não existe? Será que Deus está comigo, será que Deus não está comigo? Será que Deus vai me prover, será que Deus não vai me prover? Louvado seja Deus, porque hoje nós estamos na vinha. E não temos que estar na praça dizendo, Deus, será que teremos o Senhor ou não teremos? A gente tem o bom pastor, e a gente sabe que nada nos faltará. Vamos celebrar o que nós temos. Feche os seus olhos, vamos orar. Jesus morreu numa cruz para que a gente possa celebrar. Jesus morreu numa cruz não pensando no que ele ganharia, mas pensando no que todos nós ganharíamos. Eu não sei o que você tem em mãos, mas é com o que você tem que Deus vai trabalhar. Eu não sei o que você tem em mãos, mas é o que você tem em mãos que eu quero convidar você a apresentar ao Senhor. Talvez você esteja olhando para a sua história dizendo, meu Deus, eu tive tantas experiências com Deus no passado, mas parece que eu saí da vinha e voltei para a praça. Eu quero convidar você em nome de Jesus, volta para a vinha. Porque o dono da vinha já falou, o que você está fazendo na praça? Aqui tem trabalho, vem para a vinha de novo. Não, mas sabe o que é? Está tudo tão difícil na minha vida, está tudo tão confuso. Deus, Ele quer tirar sentimentos ruins de você. Para celebrar, como foi dito aqui no início, é preciso perdoar, é preciso se livrar de sentimentos ruins. Para celebrar, é preciso a gente entender que Deus quem nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Tem gente aqui que nem aniversário celebra mais, porque já perdeu o ânimo sobre a vida. Tem gente que não celebra momentos importantes, tem gente que não celebra a vitória dos filhos, tem gente que não celebra a vitória do marido e da esposa. E Deus está dizendo para você, volte a celebrar as coisas pequenas da vida, e volte a celebrar as coisas grandes da vida. Celebre seu trabalho hoje. Celebre se você tem uma casa. Celebre se você tem água quente. Celebre se você tem um pão. Celebre. Porque todo milagre começa quando a gente dá graças com o pouco que a gente tem. Talvez o seu relacionamento esteja por um fio. Agradeça pelas diferenças. E comece a celebrar a pessoa que você tem do lado. Talvez seu filho não seja resultado daquilo que você sempre imaginou. Mas eu quero convidar você a celebrar e dizer, Pai, eu quero apresentar o meu filho ao Senhor, do jeitinho que ele é. Eu quero celebrar porque quem deu o meu filho foi o Senhor. E eu vou lutar por essa criança por todos os dias da minha vida. Eu quero que minha filha tenha um encontro contigo e tenha experiências contigo. Comece a celebrar no meio da noite, ajoelhe aos pés da cama do teu filho e comece a celebrar a presença dele, porque grandes coisas Deus vai fazer na sua casa e na sua família. Toda a experiência de milagre começa com celebração e entrega. Eu quero orar por você que hoje precisa celebrar, que está dizendo, está faltando celebração na minha vida. E você que hoje está precisando rever isso, o Espírito Santo está falando com você, fique em pé onde você está, que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Você que está precisando retomar a vida de celebração, fique em pé onde você está, que eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Você que está dizendo, Pai, eu quero celebrar as pequenas coisas. E eu sei que eu vou ver o teu milagre, Pai. Senhor Jesus, nos ajuda a celebrar.
Nos ajuda a celebrar novamente, Pai. A gente já celebrou tanto o fato de sermos convertidos. A gente já celebrou tanto o fato de termos a fé ao nosso lado, ou dentro de nós. A gente já celebrou tanto, ó Deus, nosso casamento, a chegada dos nossos filhos, a nossa família. A gente já celebrou tanto, ó Deus, tantas coisas. E hoje nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, retomar a celebração. Retomar, ó Deus, a celebração do aniversário, que nos lembra que a vida é um presente do Senhor. Hoje nós queremos celebrar o aniversário do pastor Valdir, dizendo a Deus e nos lembrando que a vida dele é um presente para todos nós. Mas que aqueles que não celebram mais aniversários, que possam celebrar, lembrando a Deus que a vida é uma bênção. Aqueles, ó Deus, que estão deixando de celebrar a família, que voltem a celebrar, porque a família é uma dádiva do Senhor. Pai, nos ajuda a celebrar a vida. Ó Deus, tanta gente desanimada, tanta gente, ó Deus, que desaprendeu. Mas hoje nós queremos celebrar de novo. Queremos celebrar a vida que nós alcançamos na cruz do Calvário. Nós queremos celebrar o fato de que um dia o Senhor entregou o seu único filho para morrer, para que pudéssemos ter vida, e essa vida sendo celebrada diante da Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que estão aqui. E que o Senhor pegue aquilo que estamos oferecendo na Tua presença e multiplique e transforme isso em milagres, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos ficar em pé. A gente vai orar, encerrando esse culto, mas eu vou pedir para que você não vá embora, a não ser que você tenha aqui correndo. Nós vamos encerrar esse culto, e eu vou pedir para que, se você tiver oportunidade, sente e fique aqui mais um pouquinho, tá bom? Vamos orar e receber a bênção. Senhor, obrigado por esse culto que lhe prestamos. Obrigado porque ao Senhor nós podemos celebrar. E que nunca falte celebração nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, que ao sentarmos na nossa mesa hoje, para comer com os nossos, que celebremos o fato de que o Senhor está sentado à mesa. Não interessa o que tem em cima, interessa quem está à mesa conosco. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa semana, e que a gente comece a semana celebrando, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, aquele que celebrou a vida pregado na cruz do Calvário, que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que celebrou a comunhão com os seus filhos, entregando o seu próprio Filho em favor de nós, que o poder, o consolo e a força do Espírito Santo, aquele que celebra a possibilidade de nova vida em Cristo todos os dias conosco, aquele que nos encoraja a viver um tempo novo na presença do Pai, seja sobre você, seja sobre nós, seja sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.